E aí galera, tudo bem? Eu sou o Valdir do canal Aprendendo a Aprender e hoje vamos falar novamente de preparação para o Enem 2020. Nós estamos disponibilizando para todos vocês videoaulas de questões do Enem. Em especial neste momento, nós estamos dissecando a prova do Enem de 2019. O objetivo é que você treine para ir bem no Enem agora no final do ano, quando você for fazer a sua prova, beleza? Então, lembrando sempre que todos os conteúdos que nós disponibilizamos aqui no canal, ele tem uma parceria com a Universo Escolar, que é uma escola de reforço escolar e de aulas particulares no bairro do Tatuapé, em São Paulo, capital, mas que também atende a todo o Brasil de forma online. Então, continue prestigiando o nosso canal, se inscreva, dê o seu like pra gente, clica no sininho para você se atualizar, receber as informações atualizadas todos os dias, para que você tenha o melhor do conteúdo de preparação para o Enem com a nossa equipe de professores aqui, beleza? Então vamos para a nossa próxima aula. Novamente nós vamos falar de ciências humanas e suas tecnologias. Vamos para a nossa segunda aula de História, Caderno Azul, Enem 2019. Segue com o professor Djalma. Obrigado, Valdir. Olá, galera. Lembrando, segunda aula nossa, questão número 60, Caderno Azul, Enem 2019, História. Vou ler a questão, nós vamos interpretar essa questão e vamos já para o resultado dela, ok? Vamos lá. A cidade medieval é, antes de mais nada, uma sociedade de abundância concentrada num pequeno espaço em meio a vastas regiões pouco povoadas. Nós estamos falando da Europa medieval. Em seguida, é um lugar de produção e de trocas, onde se articulam o artesanato e o comércio, sustentados por uma economia monetária. É também o centro de um sistema de valores particular, o qual emerge a prática laboriosa e criativa do trabalho, o gosto pelo negócio e pelo dinheiro, a inclinação para o luxo e o senso da beleza. É ainda um sistema de organização do espaço fechado com muralhas, onde se penetra por portas e se caminham por ruas e praças, e que é guarnecido por torres. No texto, o espaço descrito se caracteriza pela associação entre a ampliação das atividades urbanas e a... Então vamos lá, vamos voltar, Idade Média, né? Nós estamos falando aqui, final da Idade Média, após as cruzadas, o renascimento comercial e urbano voltando, o fim do feudalismo e o início do capitalismo. O que isso tudo quer dizer? Bom, a Europa nesse momento retoma o controle do mar Mediterrâneo da mão dos muçulmanos. Então o que acontece? As feiras medievais voltam, o mercantilismo fica inflamado, né? O povo começa a trabalhar o luxo, a beleza, a riqueza, a compra, a venda. Então, essa questão é uma questão que ela tem um pouco até de lógica. Quando você lê o texto, você já percebe um pouco a lógica da questão. Nós estamos falando aí de uma cidade guardada, de uma cidade murada, nós falamos, né? Que é uma fortificada. Aí, o que isso quer dizer? Que a cidade medieval, ela ressurge. Então, vamos entender aqui a cronologia. O povo da Europa, o que eles fazem? Eles começam a ativar as feiras, começam a comercializar a troca da moeda, compra e venda, né? Só que nesse momento, o que nós temos aí? Nós temos aí um bandido medieval. Ou seja, essas feiras, elas eram constantemente atacadas, né? Porque sabia-se que ali circulava o dinheiro. Então o que acontece? Eles começam a murar, começam a fechar o espaço para que o comércio fique seguro ali, né? E os ladrões da época medieval não consigam atacar e danificar as negociações e roubar as pessoas. Tá? Então, nós temos as feiras fechadas que dão origem aos famosos burgos.
tá? E lá na frente, um pouquinho mais à frente, esses burgos vão dar origem ao quê? Às cidades medievais, que são cidades sempre fortificadas. Então, para essa questão, né, a resposta não poderia ser outra que não seja a resposta alternativa de letra E. E de elefante. Permanência dos elementos arquitetônicos de proteção. É o que nós falamos até agora, né? Murar as feiras que viraram os burgos e deram origem às cidades. Bom, vamos lá. Vamos para a questão agora de número 63. Essa questão trata do quê? Nós estamos falando aqui do avanço das grandes navegações, tá? Então eu vou ler essa questão e a gente vai começar a trabalhar agora com o cérebro para funcionar, para derreter e para chegar na alternativa correta. Vamos lá. Texto 1. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Texto 1. Texto 2. As interferências da legislação e das práticas exclusivas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. Bom, o que aborda aí? Vamos dar uma pergunta agora. Entre os séculos XVI e XIX, diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram concepções associadas a cada um dos textos confrontam-se respectivamente na oposição entre as práticas de... Então, galera, vamos pensar aqui. Nós estamos falando de 2 pontos durante as grandes navegações. Vamos avaliar lá, vamos voltar no texto 1. A centralização econômica, o protecionismo, a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. O que é isso daqui? Grandes navegações. Os reis se avançam nos oceanos para buscar novas colônias, para manter aí novos negócios, terem novos monopólios, né? E ter uma ascensão econômica e proteger. Né? Nós estamos falando aqui do controle régio. O que é o controle régio? O controle do rei. Né? E dentro do mercantilismo, o que acontece? O rei, ele consegue a colônia, explora a colônia e protege. Não é isso? Só que, junto com isso, para que os reis se lançassem ao mar, para que houvessem as grandes navegações e para que elas tivessem o êxito que tiveram, esses reis tiveram apoio da burguesia. A burguesia apoiou como? Financiando esse processo todo. E lógico que quando a burguesia financiou esse processo, a burguesia tinha um interesse. Qual é o interesse? O livre comércio, o lucro com o avanço das grandes navegações, o lucro com a descoberta de novas colônias, tá ok? Então nós estamos falando controle régio, né, e livre comércio. Então a alternativa não poderia ser outra resposta se não fosse a B. Defesa dos monopólios régios, controle do rei, das colônias, e apoio à livre concorrência, que é o investimento da burguesia nas grandes navegações, né, para obter o livre comércio, lucro através do livre comércio. Tá bom? Vamos lá. Galera, questão 64. Vamos lá. Nós vamos falar aqui do Sir Isaac Newton e da lei da gravidade, essa teoria científica, ok? Vamos embora. Eu vou ler a questão, vamos interpretar a questão e vamos assinalar a alternativa correta. Essa, na minha opinião, é uma das questões mais fáceis desse Enem. Lembrando, Caderno Azul 2019, tá ok? Vamos lá. A lenda diz que em um belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sobre uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos, de repente, bum! Uma maçã cai sobre a sua cabeça e ele acorda com um susto. Ele olha para cima, com certeza, e pensa, com certeza, um pássaro, um esquilo, derrubou a maçã da árvore, supôs, né? Mas não havia pássaros ou esquilos na árvore por perto. Ele então pensou, apenas alguns minutos antes a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a terra. Tá? Teoria científica. Vamos lá, pergunta. Em contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Então, o que quer dizer aqui? O texto quer dizer o seguinte, que Newton, ele trabalhou no desenvolvimento de uma teoria científica com o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? A hipótese.
né? Então ele criou uma hipótese na cabeça dele. Alguma força deve atrair os objetos para o chão. Tá? Então não teríamos uma outra alternativa que não fosse a resposta à questão C de casa, tá? Proposição de hipótese. Então o cientista trabalha no desenvolvimento de uma teoria científica com uma proposição. Primeiro a hipótese, depois ele vai fazer a sua comprovação dela. Ok? Bom, vamos lá. Inscrevam-se no canal, coloquem as suas dúvidas, nós vamos responder. Dê um like aí, ative o sininho para receber os nossos conteúdos. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima aula.